O que você faria se avistasse bem na sua frente? Digamos que... Bem, algumas criaturas que, desafiando a lógica humana, se apresentaram fisicamente para essas pessoas. Hoje teremos algumas histórias sinistras e apavorantes sobre tais eventos. Se você, assim como muitos, é viciado em medo e ama o inexplicável, nos acompanhe até o final e tire as suas próprias conclusões. Nunca imaginei que depois de tudo o que vivi, seriam os sussurros da noite, e não os estrondos do combate, que tirariam meu sono. Me chamo Alex e, embora minha vida tenha se desenrolado em cenários tão diferentes como os campos de batalha no Oriente Médio e as tranquilas ruas de minha casa em Kansas, nenhuma experiência se compara com as que estou prestes a relatar. Retirado de um serviço ativo que durou 18 anos como policial militar no Exército dos Estados Unidos, minha carreira tomou um rumo inesperado devido a um diagnóstico de câncer. Esse diagnóstico me forçou a pendurar o uniforme muito antes do planejado. No entanto, meu vínculo com o Departamento de Defesa permaneceu, levando-me a trabalhar em áreas que nunca pensei explorar. Minha história não é de heroísmo no sentido tradicional, nem de vitórias em campos de batalha estrangeiros. É mais um testemunho do inexplicável daqueles encontros que desafiam nossa compreensão do mundo. Antes de continuar, devo esclarecer que sempre fui um dos que zombavam das histórias sobre criaturas ocultas nas sombras. Estava convencido de que não havia monstro que não pudesse ser enfrentado com uma boa tática e o calibre correto. Mas isso foi antes de a realidade decidir me mostrar o contrário, antes que esses dois encontros me ensinassem o verdadeiro significado do medo. A primeira vez que algo conseguiu perturbar aquela calma forjada em incontáveis confrontos foi em Kansas, não muito longe dos limites seguros de uma base militar onde eu servia. O que testemunhei naquelas noites desafia toda a lógica militar e toda a explicação científica, mas acima de tudo, desafia esse sentido de segurança que acreditávamos ser inabalável dentro dos limites de nossa tecnologia e compreensão. Este é o relato dos meus encontros com uma entidade que até então considerava ser apenas um produto da imaginação coletiva, um pé grande, como o chamam. Mas além das denominações, o que enfrentei foi um espelho escuro que refletia nossos medos mais profundos, aqueles que jazem enterrados sob camadas de racionalidade e negação. A vida na base militar seguia com a rotina e disciplina características do serviço, onde cada dia se assemelhava ao anterior em uma sequência quase monótona. No entanto, uma noite de 1994, essa monotonia foi quebrada por um evento que até hoje luta para encontrar um espaço lógico em minha memória. Era uma noite particularmente tranquila, o tipo de tranquilidade que antecede tempestades, tanto literais quanto metafóricas. Eu estava de guarda, uma tarefa a mais em minha longa lista de responsabilidades como policial militar, nada fora do comum, até que os primeiros sons quebraram o silêncio da noite. Sons que, por mais que eu tente, não consigo descrever adequadamente. Eram guturais, quase primitivos, uma mistura de grunhidos e uivos que faziam o ar vibrar e ressoavam com uma intensidade desconcertante. Intrigado, e devo admitir, com uma crescente sensação de inquietação, me dirigi à fonte do alvoroço, esperando encontrar uma explicação razoável. Mas o que vi desafiou toda a razão. Através das câmeras de segurança, observei uma figura imponente, com uma estatura que facilmente superava os 2,5 metros, com uma pelagem escura que capturava sombras sob a escassa iluminação. Seu rosto e peito exibiam tons de cinza, contrastando com a escuridão de seu corpo. Mas além de sua aparência física, era a inteligência e a intensidade em seu olhar que me gelaram o sangue. Este ser, que a razão ditava não poder existir, não só estava consciente de seu entorno, mas parecia entender o conceito de vigilância. Ele olhava diretamente para as câmeras antes de lançar-se contra a cerca perimetral com uma força sobrenatural, testando os limites de nossas barreiras físicas e mentais. Cada tentativa de invasão era um desafio direto, um jogo macabro do qual parecia desfrutar. A primeira vez que o vi superar a cerca de 4,5 metros, ele o fez com uma facilidade que desmentia seu tamanho, como se a gravidade tivesse menos autoridade sobre ele. Nos raros momentos em que uma unidade móvel se aproximava durante suas demonstrações de força, ele respondia lançando pedras ou troncos com uma precisão e força que tornavam qualquer tentativa de aproximação impossível. Apenas uma vez o vi recuar,
quando um helicóptero armado com um poderoso foco varreu a área. Aquela luz invadindo seu espaço do céu parecia ser a única coisa que o dissuadia, fazendo-o desaparecer na espessura da floresta com uma velocidade que contradizia seu tamanho. Este primeiro encontro não só marcou o início de uma série de avistamentos similares, mas também plantou uma semente de dúvida em minha mente sobre o que realmente entendemos do mundo que nos cerca. Meu segundo encontro com a criatura que desafiava toda a lógica racional ocorreu anos depois, em 2018, em uma noite que permanece gravada em minha memória com uma clareza perturbadora. Eu estava trabalhando até tarde, como costumava fazer, em uma instalação ao sul da Interestadual 70, perto do Lago Milford, em Kansas. O trajeto até minha casa exigia uma viagem de cerca de 40 minutos por estradas rurais, uma mistura de pavimento e cascalho cercada pela natureza em seu estado mais puro. Penhascos de calcário, densas florestas, pastagens e campos de milho. Era por volta das 10h30 da noite, em uma noite fria de inverno, sem neve no chão, mas com aquela mordida no ar que anunciava a chegada de um frente frio. Ao fazer uma curva naquela estrada secundária, meus olhos captaram o que, por um instante, assumi ser uma árvore incomumente próxima à beira da estrada. É um grande toco sem galhos, pensei, mas a realidade logo desmentiu essa primeira impressão quando seus olhos se tornaram visíveis. Aquela intensidade, aquele olhar carregado de um selvagerismo indescritível, me atingiu com uma força que nunca antes havia sentido, nem mesmo nos momentos mais intensos do combate. O terror que me invadiu era de uma natureza completamente diferente do medo experimentado sob o fogo inimigo. Era primal, visceral, um lembrete de que na presença de tal ser, todas as nossas construções de civilização e segurança são meras ilusões. Enquanto meu veículo deslizava perigosamente perto da criatura, por um momento, acreditei ser possível que, apenas estendendo seu braço, ela pudesse me tocar, marcando o vidro da minha janela com uma lembrança física desse encontro. Ela não o fez, e embora tenha acelerado para me afastar daquela figura que se desvanecia no meu espelho retrovisor, o que não pude deixar para trás foi o impacto daquela experiência. Os pesadelos começaram. Pouco depois, visões noturnas me devolviam aquele momento, ao instante em que meus olhos se encontraram com os dele, e tudo o que eu acreditava saber sobre o mundo desmoronava. Este segundo encontro não só reafirmou minha crença no inexplicável, mas também alterou profundamente minha percepção do medo. Os confrontos no Iraque e no Afeganistão, por mais perigosos e mortais que fossem, nunca conseguiram infundir em mim o mesmo nível de terror que aquela noite em Kansas. O mistério da floresta, encontros noturnos na Carolina do Norte. Era por volta do Dia de Ação de Graças de 2019. Eu moro em uma área rural do condado de Katiba, Carolina do Norte, onde as colinas se desdobram como um manto verde sob o céu e as casas se dispersam distantes umas das outras, cercadas pela floresta ao redor. Naquele dia, como em qualquer outro, voltei do trabalho quando o sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e violeta. Ao chegar, vi meu irmão e meu sobrinho sentados em sua caminhonete estacionada no quintal da casa ao lado, a de meu irmão. Algo em sua postura rígida e atenta indicou que não era uma visita casual. Intrigado, comecei a caminhar em direção a eles, me perguntando o que estariam fazendo fora àquela hora e sem aviso prévio. Foi então que fui atingido por um odor nauseante, penetrante como carne crua e pelo molhado de um animal sarnento. Era tão intenso que quase me fez vomitar enquanto avançava. Um rosnado ou gemido de tom baixo emanou da borda da floresta, detendo meus passos. Era um som que gelava o sangue, algo que nunca tinha ouvido em todos os meus anos vivendo no campo. Sem pensar duas vezes, me apressei para me juntar a eles. Ficamos lá sentados, ouvindo. Por momentos, o som era tão forte que quase podíamos sentir as vibrações. Embora soubéssemos de onde vinha, a densidade da floresta e a crescente escuridão nos impediam de ver o que quer que estivesse lá fora. Movia-se com determinação, passeando pela área arborizada atrás de nossas casas várias vezes, antes que sua presença sonora finalmente se desvanecesse na noite. Nenhum de nós tinha uma explicação, e muito menos coragem para adentrar a floresta com uma lanterna em busca de respostas. O que sabíamos era que algo ou alguém tinha invadido nossa tranquila existência,
marcando o início de uma série de eventos que até hoje desafiam nossa compreensão do mundo que nos cerca. Na primeira noite após o desconcertante evento, ficamos imersos em uma mistura de curiosidade e medo. Não havia explicações lógicas que pudessem abranger totalmente o que experimentamos, muito menos dissipar o medo primal que nos dominava. No dia seguinte, a rotina diária parecia uma tentativa fraca de normalidade. Meu irmão, antecipando outro possível encontro, preparou um refletor potente. "Esta noite estaremos prontos", ele disse, com uma determinação que mal conseguia ocultar sua inquietação. Mas quando a noite caiu e os sons recomeçaram, qualquer coragem se dissipou com o silêncio absoluto que se seguiu à ligação do refletor. O terceiro dia trouxe uma reviravolta inesperada. Um fazendeiro local, visivelmente perturbado, se aproximou de mim com uma história que gelou meu sangue. Enquanto limpava sua propriedade, algo arremessou um pedaço de madeira com uma força sobrenatural. "Preciso que você me ajude a recolher minhas ferramentas", disse ele, com a voz trêmula. "Não me atrevo a voltar lá." Seu relato, unido ao nosso, criou uma atmosfera de camaradagem no medo compartilhado. Naquela noite, quando o rosnado familiar quebrou o crepúsculo, o fazendeiro, impulsionado por uma coragem nascida da desesperança, gritou para a floresta. A resposta foi um estouro de gritos agudos, quase humanos, seguidos pelo som de algo grande fugindo entre a vegetação. Apesar do medo, estávamos de alguma forma unidos nesta estranha experiência, especulando meio a sério, meio em brincadeira, sobre as intenções e natureza de nosso visitante invisível. Foi então que começaram a surgir mais histórias. Um trabalhador ocasional, alheio aos nossos encontros, relatou como ele e seus colegas viram uma figura atravessar a estrada perto de nossa casa. "Parecia um macaco grande, mas aqui não há macacos", disse ele, e sua incredulidade se somou à nossa. Quanto mais compartilhávamos, mais histórias surgiam, como a de uma vizinha que confessou sentir-se observada em seu próprio jardim, ou os relatos de um grupo de escoteiros sobre inquietantes vocalizações durante uma excursão de canoa. Cada nova revelação tecia mais densamente o mistério que nos envolvia, um mistério que, apesar de nossos esforços para compreendê-lo, permanecia tão elusivo e perturbador como na primeira noite. Enigma na Rota 56, a aparição de um pé grande. Desde pequena, sempre me fascinou observar a natureza, os animais selvagens, os pássaros em pleno voo, até mesmo as formas caprichosas das nuvens. Tudo isso tinha o poder de capturar minha atenção por horas, mas nunca imaginei que um dia, em setembro, meus olhos captariam algo que desafiaria minha percepção da realidade. Era 21 de setembro de 2022, perto do meio-dia. Minha mãe e eu estávamos voltando de uma consulta naquela tarde, percorrendo a sinuosa Rota 56, que atravessa o coração do Parque Estadual Laurel Ridge, no condado de Cambria, na Pensilvânia. O dia estava claro, o céu de um azul profundo que só se vê no final do verão, justo antes do outono começar a tingir tudo com tons mais suaves. Minha mãe dirigia absorta em seus pensamentos, enquanto eu, como de costume, deixava meu olhar vagar pela paisagem. Ao passar perto do início da trilha de Laurel Highland, uma intuição inexplicável me fez virar a cabeça para a esquerda, para um pequeno banco de terra entre as árvores. Lá, entre o sussurro das folhas e as sombras dançantes das árvores, meus olhos captaram uma figura que, por um instante, pareceu parar o tempo. Era uma criatura de grande porte. Seu pelo escuro e espesso mesclava-se com o marrom dos troncos, mas sua silhueta era inconfundível. Erguia-se entre duas árvores, de costas para a estrada, imóvel, como se fosse mais uma sombra da floresta. Estimei que devia medir pelo menos entre 1,80 m e 1,90 m de altura, embora, curvada como estava, pudesse ser ainda mais alta. Uma das suas mãos, ou o que parecia ser uma mão, repousava contra a árvore à sua direita, enquanto a outra se estendia em direção ao chão, possivelmente para pegar algo. O mais impressionante era sua cabeça, que mais parecia a de um grande símio, arredondada na base, mas estreitando suavemente para um ponto. Por um momento, fiquei paralisada, incapaz de processar completamente o que meus olhos viam. Era como se todas aquelas histórias e lendas que eu ouvira quando criança, sobre criaturas ocultas nos cantos mais profundos das florestas, se materializassem diante de mim.
Sem pensar, minha voz emergiu em um grito abafado, quase instintivo. Temos que voltar. Minha mãe, surpresa pela urgência em minha voz, pisou no freio, mais por reflexo do que por compreensão. O carro parou com um leve chiado no asfalto e ela se virou para mim, uma mistura de confusão e preocupação estampada em seu rosto. O que foi? Perguntou, olhando para mim com os olhos bem abertos. Sua expressão era de alguém tentando descobrir se a situação exigia preocupação ou se era apenas parte de uma piada incompreensível. Juro que acabei de ver um pé grande ali entre aquelas duas árvores na colina. Gaguejei, apontando freneticamente para o local que agora ficava para trás. Minha voz soava estranha em meus próprios ouvidos, uma mistura de excitação e um medo incipiente que eu não sabia que podia sentir. Preciso vê-lo novamente para ter certeza, continuei. Por um momento, minha mãe me olhou, como se tentasse encontrar em meu rosto algum sinal de brincadeira ou engano. Mas ao ver a seriedade e talvez o vislumbre de medo em meus olhos, ela assentiu sem dizer uma palavra. Ela procurou um local seguro para fazer a volta na estrada. A manobra nos levou alguns minutos, durante os quais a tensão no carro era quase palpável. Finalmente, nos dirigimos de volta ao local da avistagem. O caminho de volta foi marcado por um silêncio expectante. Minha mãe dirigia devagar, permitindo que eu examinasse a beira da estrada em busca da criatura que afirmava ter visto. Meus olhos se moviam rapidamente, tentando captar qualquer movimento, qualquer brilho de pelo que pudesse confirmar minha experiência. Infelizmente, deparei-me com a desoladora realidade de que não havia mais nada ao meu redor. Com esta sombria descoberta, concluo meu relato. Tivemos 3 relatos essa noite, e nos 3, aparições de criaturas estranhas e sombrias. O que você acha que podem ser? Pé grande? Lobisomem? Ou algum skinwalker? Deixe sua opinião em nossa seção de comentários. Sua interação é muito importante para nós. Lembre-se que você também pode ter sua história narrada em nosso canal. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo aterrorizante.